Ascética meditada, tradução de Emérico da Gama. Capítulo 11. O itinerário do orgulho. Existe um caminho que não é, certamente, o da salvação nem o da felicidade, e pelo qual, não obstante, enveredamos com toda a facilidade e com muita frequência. E a este propósito deixa que te confidencie alguns pensamentos e reflexões, para que juntos aprendamos a reconhecê-lo desde o primeiro instante, e a evitá-lo sempre. O itinerário do orgulho tem um ponto de partida bastante triste, porque começa com a negação de Deus nas nossas almas e nas nossas vidas. A este respeito, alguém observou profundamente que o ateu e o orgulhoso têm pontos em comum. Com efeito, o ateu recusa-se a admitir a existência de Deus pelas provas da criação e das criaturas, não vê Deus nosso Senhor nas coisas criadas. O orgulhoso recusa-se a reconhecer Deus na sua alma e na sua vida, não surpreende Deus nosso Senhor nos dons da natureza e da graça que enriquecem a sua pessoa e frutificam na sua vida. Na realidade, o orgulho não é mais do que uma estima desordenada das qualidades e dos talentos pessoais. Não é mais do que a ideia desmedida e desordenada que formamos de nós mesmos. Cultivamos voluntariamente com uma espécie de circunspecto interior esse autoconceito de nós mesmos, e não admitimos qualquer sombra, por pequena que seja, qualquer referência a outras pessoas, nem suportamos qualquer censura ou correção. Atribuímos a nós mesmos, esquecendo-nos por completo de Deus nosso Senhor, tudo aquilo que somos e valemos. E desse modo, excluímos Deus e os outros da nossa vida. Só eu, desobstinadamente orgulhoso, contemplando-se com complacência, e encastelando-se em si mesmo com presunção. Nas almas que seguem o caminho do orgulho, não encontram nenhuma ressonância aquelas palavras de São Paulo: que tens de próprio que não tenhas recebido. Nem despertam eco aquelas outras palavras que completam o raciocínio do apóstolo: porque te vanglorias, como se não tivesses recebido o que possuis. Se existe algum caminho que tome as almas complicadas, é o caminho do orgulho. O itinerário do orgulho é um labirinto em que as almas se desorientam e se perdem. O orgulho destrói a simplicidade das almas, e esse ser e aparecer sem pregas, que é uma característica encantadora das pessoas humildes. Mas quantas pregas se formam na alma contaminada pelo orgulho! É um vício capital que induz, cada vez com mais força, a dar voltas continuamente sobre nós mesmos, a retomar infinitas vezes e a deleitar-nos com o pensamento dos talentos próprios, das virtudes próprias, dos êxitos próprios e daquela determinada ocasião ou circunstância em que triunfamos. E este é o mundo, oco e mesquinho, da vã complacência. Do mundo interior passa-se ao mundo exterior, o itinerário do orgulho continua sua marcha implacável. Tudo o que essas pessoas construíram dentro de si, desejam agora edificá-lo à sua volta. Não darei a outro a minha glória, disse o Senhor. E a alma orgulhosa retruca este imperativo divino, apropriando-se dessa glória. Este itinerário infeliz jamais passará pelo Senhor. Nada, nem ninguém, poderá fazer dizer às almas que enveredaram por este caminho: só pela graça divina sou o que sou. O seu olhar e o seu pensamento jamais se levantarão das qualidades e dos triunfos pessoais para se fixarem em Deus nosso Senhor e agradecerem a sua bondade. O olhar e o pensamento destas almas detêm-se sempre na planície.
O itinerário do orgulho começa com a exclusão de Deus e o seu ensinamento. O horizonte do orgulhoso é terrivelmente limitado, esgota-se em si mesmo. O orgulhoso não consegue olhar para além da sua pessoa, das suas qualidades, das suas virtudes, do seu talento. É um horizonte sem Deus. E neste panorama tão mesquinho nunca aparecem os outros, não há lugar para eles. Dado o alto conceito que tem de si mesma, a alma que segue este itinerário nunca pede conselho a ninguém e de ninguém aceita conselhos. Basta-se a si própria. Vive agarrada ao juízo próprio e à vontade própria, até a casmurrice, e voluntariamente ignora, até ao desprezo, qualquer opinião ou convicção alheia. Por isso, o desprezo pelo próximo é uma atitude frequente, e mesmo habitual, entre as pessoas que seguem este caminho. Convertem-se intimamente em fariseus e consideram os outros como publicanos, reproduzindo continuamente nas suas vidas a cena e as atitudes da parábola evangélica. Agradeço-te por não ser como os outros homens. Os outros existem apenas como termo de comparação, para se exaltarem no seu orgulho enquanto os desprezam. As pessoas que se encontram neste caminho não suportam que exista ninguém superior a elas. É uma possibilidade que não se pode verificar, nem sequer no mundo das hipóteses. Os outros só podem servir para elas se exaltarem, devem estar num nível inferior. Os defeitos dos outros devem servir para pôr em evidência a sua sabedoria e habilidade, e a escassa inteligência dos outros, para fazer resplandecer o seu grande valor. E aqui se encontra a raiz da inveja, dos ciúmes e das ansiedades que acompanham a vida de todos os que seguem o itinerário do orgulho. Mas este caminho infeliz não acaba aqui. Da inveja, passa-se a inimizade. E quantas são as inimizades que têm origem? Estranha origem. Na inveja. Pessoas que se veem desprezadas, odiadas e combatidas apenas por serem melhores ou mais inteligentes do que os seus perseguidores. São réus culpados do grande delito de serem bons ou inteligentes, ou de terem trabalhado muito. E este delito é combatido e castigado, no itinerário do orgulho, com a frieza, a inimizade, o silêncio e a calúnia. Não perder o lugar, não entregar as armas. Quem caminha nesta direção chega até ao fingimento e à hipocrisia. Simular aquilo que não se é, exagerar aquilo que se possui. Tudo é lícito, tudo é bom, neste maldito caminho, desde que o interessado seja o primeiro diante de si e na estima dos outros. Para nos mantermos sempre afastados deste perigo, e para sairmos dele se nos encontramos nesse caminho, recorramos à Virgem, Mestra da Humildade, para que nos faça compreender como a soberba é o princípio de todos os pecados.